Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje é a nossa aula, né? Geografia, História e Ensino Religioso. Sou eu que vou dar aula para vocês, tá bem? Olha, para essa aula de hoje, nós não vamos usar nem o livro de História e nem de Geografia, tá bem? Nós vamos falar do nosso estado, do Paraná. Então, olha lá. Povoamento e construção da identidade do Paraná. O que é isso, pessoal? É como o Paraná se formou. O que é o Paraná? Quem são as pessoas que fazem parte desse estado? Não é mesmo? Nós já estudamos as vegetações, o relevo, a hidrografia, o clima paranaense, não é mesmo? Agora nós vamos estudar quem formou esse povo, o povo paranaense. Eu sei que a gente fala disso todas as aulas e a gente já vem estudando isso desde o ano passado, não é mesmo? Mas hoje a gente vai falar novamente, ampliando esse conteúdo, ampliando o seu conhecimento, tá bem? Olha lá a nossa bandeira, bandeira maravilhosa, muito bonita, e o nosso mapa, né? O estado do Paraná. Aqui eu destaco Londrina, Maringá, não é verdade? Olha lá, tem Cascavel, a capital. Nós conseguimos ver os estados vizinhos, não é mesmo? Então a importância dos mapas, né? Para os nossos estudos. Lembra sempre que as nossas aulas, nós sempre falamos de ensino religioso, história e geografia, né? Porque todas elas estão ligadas umas às outras, não é mesmo? Então vamos lá. Quem estava e quem chegou ao Paraná? Quem estava aqui? Quem foram os primeiros povos? Quem sabe responder para a professora? Pensa um pouquinho. Quem respondeu indígena acertou, né? Fácil, professora, porque em todo o território brasileiro o indígena já estava. Antes dos portugueses chegarem, antes dos espanhóis, antes dos imigrantes, né? Primeiro os africanos, né? E depois do continente africano, depois da Europa e depois da Ásia. Perfeito. Então o indígena também estava aqui na região do Paraná, né? Olha lá. Quem eram as etnias que estavam aqui indígenas? Guarani, Caigangue e Xetá. Vamos ver algumas imagens? Olha lá, dos Guaranis, dos Caigangue e do Xetá. Tá bem? Então são etnias diferentes, são povos diferentes, tá? Com as seus aspectos, né, culturais, com seus hábitos, né, com as suas religiões, tá? Com as suas crenças, né? Então, olha lá, são pessoas diferentes, tá bem? Bem diferentes umas das outras, tá bom? Olha lá as construções, né? A gente consegue ver, tá? Então, onde eles ficavam aqui no Paraná, né? Onde eles existiam aqui, onde eles viviam, não é mesmo? Vamos ver, aqui estão as cidades, olha, eu achei um mapa que representa bem isso. Olha lá a legenda, o nosso estado, né? Numa cor mais destacada, em verde escuro, tá? O Oceano Atlântico em azul. As cidades, olha, nós fizemos tem umas seleções, tem muito mais cidades, muito mais municípios. Mas destacamos algumas, né? Londrina, Rolândia, Campo Mourão, Palotina, né? A gente consegue perceber para a gente localizar onde estão essas etnias aqui, tá? Próximos de quais cidades, de quais municípios, tá bem? Olha, essa linha larga são as rodovias, né? E nós temos aqui, ó, a Argentina nesse verde, onde a gente faz divisa, né, com o país aqui. O Brasil nesse tom de verde e a Argentina. Não, desculpe, o Paraguai mais claro. Tá bem? Ok. Então vamos começar. Olha lá, Guarani. Eu vou destacar para você aqui. Já está aqui, mas eu vou destacar com círculo, tá bem? Onde estavam essas etnias? Aqui, pertinho de Londrina, olha lá, né? Olha lá.
Estão enxergando? Olha lá. Percebe? Olha lá, perto de Foz do Iguaçu, Cascavel, Laranjeira do Sul, né? Guarapuava, Morretes, tá bem? Caigangue agora, em azul. Vamos ver onde eles estão? Ali, olha, viram? Em Londrina também nós temos população caigangue muito próxima, né? Lá perto de Ortigueira, não é? Onde mais? Perto de Manoel Ribas, onde é hoje. Guarapuava, Laranjeiras ali também, Cascavel, né? Onde mais? E o Xetá, professora? Somente aqui, pessoal. Tá bom? Então, olha quantas populações indígenas, né, tinha o Paraná. Não é verdade? Será que elas permanecem todas, né? Como a gente vive hoje, dentro dos centros urbanos, né? Vamos pensar nisso, não é mesmo? E tem aqui uma pequena população aqui, ó, de Xetá também aqui, ó, perto nessa região aqui, ó, próxima de Londrina, que a professora nos circulou, tá bem? Eu esqueci. Então vamos seguir. Olha lá, espanhóis e portugueses no Paraná. Outra população, não é mesmo? Então a gente já estudou os indígenas que estavam aqui e agora vem a chegada dos portugueses e espanhóis. A gente aprende isso, né, pessoal? Quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham visto que tinha uma população de várias etnias, não é? Os indígenas. E aí chega o português e o espanhol. Como isso acontece dentro do nosso estado? Quem lembra dessa linha imaginária, né, muito importante, conhecida como Tratado de Tordesilhas, né, de 1494. Professor, esse tratado foi antes dos portugueses chegarem aqui, em 1500. Pessoal, eles já haviam descoberto essa região aqui, né, já imaginava que tinha. Então, eles já fizeram o tratado, porque, lembra que eu expliquei, que a gente viu? Para não dar briga, para não dar confusão entre esses dois, né, países, que era Portugal e Espanha, porque ambos queriam explorar esse território, tá? Eles queriam retirar daqui as riquezas, né? Então foi dividido o espaço, o que pertencia a Portugal e a Espanha. Olha lá, nós temos a legenda, né? Espanhol mais escuro e Portugal em amarelo. Também temos as rosas dos ventos aqui. Desculpa, pessoal, me enrolei aqui na hora de falar. Destacando os pontos cardeais, né? Que é norte, sul, leste e oeste, tá? E embaixo o mapa do Brasil destacando o estado do Paraná, tá bem? Então vamos lá. Onde fica o Paraná, né? De acordo com o Tratado de Tordesilhas? Olha lá. O Paraná fica a maior parte do seu território dentro da Espanha, do domínio espanhol. E uma pequena parte aqui do litoral no domínio português. Professora, nessa época do Tratado de Tordesilhas já havia a divisão em estados? Não, pessoal, não havia, tá? Isso aqui a professora colocou o nosso mapa dividido em estados para você imaginar como era antes. Onde ficava hoje, onde é o estado do Paraná, dentro do Tratado de Tordesilhas, tá? Do lado português havia, né, as capitanias hereditárias, lembra disso? Tá? Então ali onde ficava a região do Paraná. Então o nosso estado era muito mais espanhol do que português, concorda comigo? Então, será que a gente teve essa influência espanhola na nossa cultura, na nossa identidade paranaense? Sim, pessoal. E nós tivemos também a herança portuguesa, tá? E olha, lembra? Soma-se a herança indígena daqueles três povos, né? Xetá, Guarani e Caigangue. Tá bem? Então, olha lá. Vamos explicar isso melhor para vocês? Então, o que aconteceu? Reduções jesuíticas espanholas no Paraná? Como assim, professora? Então, os espanhóis, pessoal, olha aqui a linha vermelha. Estão vendo ali o Tratado de Tordesilhas? Os espanhóis, né, eles ocuparam esse território onde hoje é o estado do Paraná com reduções jesuíticas,
tá? Que eles traziam para cá jesuítas espanhóis, né? Para ocupar esse espaço paranaense, onde hoje aqui é o Paraná, antes não era. Então, olha lá, tá vendo as igrejinhas aqui, ó? Eram as missões, né, dos jesuítas, que eles tinham como objetivo catequizar o povo indígena que moravam aqui, que habitavam esses locais, tá bem? Ensinar para eles a fé católica, né, a religião católica, tá bem? Então, olha lá, eles já tinham a religião deles, esses povos, mas eles foram, é, nessa época, pessoal, obrigados a abrir mão da sua religião, né, e aprender o catolicismo, tá bem? Então, isso é dentro do ensino religioso. Nessa época foi feito assim, tá? E do lado aqui português, né, nós temos a influência muito forte dos povos portugueses. Olha lá. Tratado de Tordesilhas, novamente, 1494, tá bem? Então, isso é o que a história nos conta, tá? Isso são dados históricos, tá bem, pessoal? Não é a professora que está falando para vocês, né? Isso é o que a história retrata, através do quê? De fontes. Por isso que as fontes são tão importantes, né? Porque as fontes, elas trazem a verdade pra gente, né? Então não fica assim, eu acho que foi assim, eu espero que seja de outro jeito, não. As fontes históricas, elas trazem, né, o que aconteceu naquele momento histórico, tá bem? Combinado? Então, olha lá. Na parte espanhola do território que hoje é o Paraná, né? Nós temos ali, ó, e a parte portuguesa, olha lá, o azulzinho português, tá? Então vamos ver uma influência, né, dessa cultura? Vamos ver aqui, ó, vamos tirar Santo Inácio aqui, ó. Olha aqui. Olha o monumento feito, né, em Santo Inácio, né? A gente percebe bem isso que eu acabei de falar para vocês, né? A influência dos jesuítas, né, que é da religião católica, catequizando o indígena que habitava essa região, tá bem? Ensinando para ele a religião católica. Foi tão forte a presença desse jesuíta nessa região que se fez até um monumento nesse município, tá bem? Então olha lá, quando a gente fala de diversidade, né, cultural dentro do nosso estado, a gente traz a história, né? E é assim que se constrói a identidade do povo paranaense. E da região de aqui, ó, onde estavam os portugueses, né? A gente percebe também a influência, olha lá, ó, o colégio dos jesuítas, mas aí dos jesuítas portugueses, tá? Também de origem católica, da religião católica nesse momento, tá? E eles constroem esse colégio, né, para ensinar a fé católica, além de ensinar outras disciplinas, tá bem? Nesse momento. Hoje esse colégio, ele é um museu, tá, turma? Não serve mais esse espaço, olha lá, esse prédio não é mais um colégio, e sim hoje um museu. Olha só, né? Percebe? Como a nossa estação ferroviária aqui em Londrina, que era uma estação, né, de embarque e desembarque de trens, e hoje esse prédio, né, é um museu histórico de Londrina, né? Então olha lá como os prédios, os edifícios, as construções, elas podem mudar o seu sentido, não é mesmo? Com o passar dos anos, tá? Isso é história, pessoal, tá bem? Então, esse colégio é uma fonte histórica? Sim, tá? Demonstra a presença do povo português, do jesuíta, que aqui ensinou a fé católica, né? Ensinou a religião católica para esses povos que habitavam essa região, que eram indígenas. Concorda comigo? Tá bem? Não esquecendo que essa população indígena tinha suas crenças, as suas religiões muito particulares, tá? Combinado? Vamos passar adiante então.
E o Paraná africano? Vieram pessoas da África para cá, de várias regiões, de vários países? Sim, pessoal, tá? Lembram? Pessoas que foram obrigadas, tá? Africanos escravizados. Combinado? Então, e onde ficavam essas pessoas? Olha lá, eu trago um mapa para vocês também. Olha ali, ó. Todos esses pontinhos vermelhos, pessoal, são espaços de quilombos. É onde, lembra o que são quilombos, né? É onde os africanos que conseguiam fugir, né, dos fazendeiros, né? E migravam, olha lá a palavra, migrar, né? Migravam para esses locais aqui, que eram os quilombos, tá? Então, esses quilombos, alguns, né, já são espaços legalizados, tá? Onde essas pessoas vivem até hoje, tá bem? E assim como as etnias indígenas, os quilombos, né, têm escolas, tá? Tem as suas religiões, né? Que vieram lá dos locais de onde eles migraram para cá, tá? Então eles permanecem com muitos deles com essas tradições, tá? Culturais, permanecem, eles conseguiram manter a sua cultura, tá bem? E lembrando, tá? Em alguns casos, não todos ainda, mas as escolas, né, tanto das etnias indígenas quanto dos povos, né, dos quilombolas, eles têm direito de ter o professor da comunidade. Por quê? Porque esse professor entende a sua cultura, né? Nada melhor que o indígena para ensinar um outro indígena a sua cultura, não é mesmo? Nada melhor que um quilombola para transmitir a cultura para os seus alunos, quilombolas também, tá bem? Então olha lá, eu vou destacar aqui na região de Lapa, tá? Um aspecto cultural muito importante, olha lá, Congada na Lapa, originária do Congo. Olha essa manifestação cultural aqui, ó. E eu trago para vocês, olha lá, onde é essa região no continente africano, tá? De onde essas pessoas saíram e vieram para cá. Fácil, pessoal, entender, né? Olha só como é diversa a nossa cultura paranaense. Mais um. Olha aqui a mineração no litoral paranaense. Foram as pessoas africanas, tá? De origem africana, que ensinaram, né, o português a minerar no rio, que é o ouro de aluvião, o ouro retirado dos rios, tá? Com peneiras. Essa técnica foi ensinada pelos povos africanos aos portugueses. Olha lá a troca, mesmo sendo uma troca forçada, né, pessoal? Mas houve uma troca cultural, tá? Uma troca de conhecimento, tá bem? Perfeito? Então vamos passar adiante. Olha lá nosso estado de novo, né? Não tem como não identificar nosso estado, não é mesmo? Olha de quantas formas diferentes a gente estuda o nosso mapa do Paraná. E eu vou trazer aqui os imigrantes que vieram depois, né? O imigrante europeu, que a gente estuda no Brasil, essa imigração europeia, não é verdade? Então a gente estuda assim, ó, no Brasil, né, dentro desse contexto maior. Os indígenas, os africanos, os portugueses e espanhóis, os africanos e a imigração, né, do continente europeu e asiático, não é verdade? E no Paraná aconteceu da mesma forma lá, ó, o indígena, o português e o espanhol, o africano e o migrante europeu. E também aqui, gente, eu falo do asiático, tá? Que não tá aqui, mas a gente inclui, tá bem? Imigrante europeu, olha lá, ucranianos, poloneses, alemães, italianos. Aí nós temos os sírio-libaneses, os russos, os judeus e os japoneses, tá bem? A gente tem uma migração japonesa bem intensa em algumas cidades, alguns municípios do Paraná, tá? Como Açaí, é bem marcante isso, tá bom? Vamos ver umas imagens que contribuem para que a gente possa ver a miscigenação, né? A diversidade cultural, né? Dos povos, não é verdade? Olha lá. E a professora também coloca aqui
diferentes idades, né, pessoal? Porque o nosso povo paranaense não é feito só de adultos, né? É feito de idosos, de crianças, de jovens. Não é isso que a gente estudou lá na cidadania, né? E aqui eu chamo a atenção de vocês de novo, pelos direitos e deveres dos cidadãos paranaenses, não é verdade? E aqui, ó, dentro desse mapa do nosso território paranaense, eu tentei incluir todos eles, tá bem? E a última aqui, né? Combinado? Ok, turma. E agora o que a gente vai fazer? Então eu falei que a gente não vai usar os livros hoje. Então você vai fazer no seu caderno. Pega o seu caderno do kit, todo mundo. Pronto? Então olha ali. O que você fará, né? Agora você fará a atividade que será relacionada ao vídeo que você acabou de assistir. Fácil, né, turma? Fala da identidade do povo paranaense. Quem é o povo paranaense? O indígena, o africano, o português, o espanhol, o europeu, o asiático, que é o japonês. Não é verdade? E hoje mais ainda, né? A gente tem imigração dos chineses, dos haitianos, dos venezuelanos, dos colombianos, enfim. É uma diversidade maravilhosa, não é mesmo? No seu caderno do kit, escreva em uma página nova. Então você vai falar assim: ah, professora, mas sobrou meia página da tarefa de ontem, de português, sei lá, né? Um exemplo. Não vai fazer embaixo. Vai pegar uma página nova. Pegou a página nova? Ok. Você vai colocar lá em cima, ó, história, geografia e ensino religioso. Passa um traço embaixo. Pula uma linha. Vai pôr lá a data. 22/9 de 2020. Pausa. Pessoal, é importante. Professora, eu assisti esse vídeo uma semana depois. Eu assisti no dia 23. Eu assisti no dia 24. Eu coloco que data? A data do dia 22, tá bom? Porque é essa data que eu vou cadastrar a sua atividade. Porque é a data da minha aula. Combinado, turma? Então você vai colocar essa data no seu caderno. Vai pular uma linha e vai pôr assim o título, ó. Povoamento e construção da identidade no Paraná. Fácil? Passa um lápis de cor embaixo. Quero capricho nesse caderno, né? A professora gosta de capricho, porque um caderno caprichado é um caderno mais fácil para aprender, não é mesmo? Tudo que a gente faz com capricho é muito melhor. E o que você vai fazer agora? Olha lá. Faça um desenho sobre as pessoas, diversas etnias e culturas que formaram o nosso estado. Se você quiser, pode desenhar um mapa do nosso estado também. Então você pode fazer um mapa do estado do Paraná, do seu jeito, e pode desenhar pessoas dentro. Pode fazer as pessoas da sua família, se tiver essa diversidade, né? Eu acredito que tenha, porque na minha família tem. Olha, eu tenho japoneses, tem pessoas de origem africana, tem pessoas de origem europeia, né? Só não tem indígena, infelizmente, né? Senão a minha família seria bem rica em diversidade cultural. Mas sorte que eu convivo com pessoas indígenas, né? Em outros locais, não é mesmo? Que não dentro da minha família. Então faça esse desenho com muito capricho. Olha só, é só essa atividade que você vai fazer hoje. Mas se esforcem, faça um desenho bonito, pinta e posta lá para a professora ver, tá bem? Se houve dúvidas, não entendeu o conteúdo, quer questionar alguma coisa, não concordou com algo que a professora falou, é direito seu, manda lá no WhatsApp, a gente conversa, se precisar fazer uma chamada de vídeo, eu faço com vocês. Combinado? Tá bem? Um abraço, tudo de bom para vocês e muita saudade!